com a paz do Senhor, amém? Aproveitando a posição que você está, abra a tua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 62. Aleluia. Lucas capítulo 9, e o versículo de número 62. Procure com calma, para que possamos fazer noção da palavra do Senhor. Aleluia. Já podemos sentir a presença do Espírito Santo de Deus aqui nesta noite. Aos que encontraram, digam amém. Eu diz assim a palavra do Senhor: e Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Aleluia. Sente louvando e bendizendo o nome do Senhor. Quero saudar esta grande saudação ao nosso pastor presidente, pastor Glória, juntamente com o inglês, que Deus abençoe a vossa vida. Evangelista irmão Carlos Ortiz, também evangelista irmão Cirino, que dá a direção do culto, na pessoa deles, aos demais obreiros da casa do Senhor. Queridos, a palavra que nós lemos nos traz uma menção sobre arado. E para nós entendermos o que é um arado, a história nos relata que arado nada mais é do que uma ferramenta muito antiga. Ela era feita de madeira, e na sua ponta, ou tão somente nas suas finaleiras desse instrumento, ele era de metal ou tão somente de ferro. E o objetivo dessa lâmina, aleluia, era tão somente cortar a terra e virar a mesma. E o que me chama a atenção é que este arado, além de ter a utilização de cortar a terra, ou seja, abrir o espaço, ele também virava a terra. E você já vai entender o que o Espírito Santo quer falar. No momento que virava a terra, tirava o que estava de baixo e colocava para cima, o que estava em cima colocava para baixo. Isso me chamava a atenção. Eu perguntava ao Espírito Santo: no momento que isso acontecia, esse processo era importante para que, quanto mais você mexia, você fazia aumentar o nível de oxigênio presente na matéria orgânica daquele solo. Ou seja, a terra estava sendo preparada, estava sendo fértil para receber a semente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E quando você olha essa figura do arado para o mundo espiritual, o que seria o arado? Aleluia. Ele é um instrumento que Deus tem colocado na minha e na tua vida. Um instrumento chamado dom. É um instrumento chamado, aleluia, tão somente talento que Deus tem colocado na minha e na tua vida. Este arado Deus tem colocado na vida e na mão de cada um. É o dom da palavra, é o dom do louvor, é o dom do evangelismo. Isso é o arado que Deus tem colocado na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E a semente, irmão Tainan, o que é a semente? Seria a palavra do Senhor, que está sendo pronta, está sendo projetada nessa terra. E a terra, o que significa? É o coração daquele que vai estar pronto para ouvir a palavra do Senhor. Aleluia. E nós vamos entender que o apóstolo Paulo vai ser enfático na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 6, dizendo: eu plantei, Apolo regou, aleluia, mas quem deu crescimento foi Deus. Sabe o que eu entendo com isso? Paulo estava dizendo: olha, maior do que aquele que planta, maior do que aquele que rega, é aquele que dá o crescimento. Na obra do Senhor não existe maior, não existe melhor. O maior é Ele, o grande eu sou, é Ele que faz, é Ele que projeta, é Ele que determina. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, no momento que nós nos colocamos, nós somos ferramenta, nós somos instrumento nas mãos do Senhor. Mas a seara é do Senhor, é Ele, aleluia, que dá o crescimento. Com isso nós vamos entender que a nossa missão é tão somente plantar. A nossa missão é tão somente plantar a semente. Agora o crescimento não depende de mim, não depende de você. Então talvez você olhe para essa palavra e você diga: mas irmão Tainan, faz tempo que eu planto a semente, faz tempo que eu estou arando a terra e parece que nada acontece, parece que a semente não dá fruto, não germina. Mas saiba que tempo é de Deus, é Ele quem vai dar o crescimento do jeito dele, na hora dele, quando Ele assim quiser. É o Senhor que tem o momento certo e o tempo de Deus, o tempo Kairos de
que existe uma saída, e essa saída se chama Jesus. É quando você abre a tua boca quando te vê e diz: olha, eu não tenho poder, mas o Senhor a qual eu estou pregando, Ele pode mudar a tua história. Eu não posso, mas o Senhor a qual eu ministro, Ele pode transformar a tua vida. Ele pode curar, Ele pode transformar, Ele pode batizar. Ele é o Senhor, o grande eu sou. Você é uma ferramenta. E o Espírito Santo nessa oportunidade faz uma pergunta retórica para você meditar e refletir e responder para si mesmo. O Senhor tem colocado um arado na tua mão, e o que tu tem feito com este arado? O Senhor está dizendo: olha, eu conto contigo para você plantar a semente. Ainda há tempo de você plantar a semente. Talvez o teu arado está guardadinho no porão da tua casa, no sentido espiritual falando. Talvez esse arado está escondidinho pegando uma poeira, mas nessa noite o Espírito Santo te convida: põe a mão no arado de novo, põe a mão no arado para fazer a diferença. É chegada a hora que o Senhor te chama para dizer: eu conto contigo para você plantar a boa semente. Aleluia. Ainda assim nós vamos entender, para corroborar a afirmação do apóstolo Paulo, na primeira carta, ainda agora no capítulo 9, versículo 16, ele vai estender e vai dizer: pois se eu anuncio o Evangelho, eu não tenho por que me gloriar, porque é me imposta essa obrigação. Aleluia. E ai de mim se eu não pregar. Apóstolo Paulo estava dizendo o seguinte: pregar a palavra do Senhor não é um favor que eu faço para meu Deus, mas sim uma obrigação que eu tenho com Ele, porque a minha dívida é eterna. O que Ele fez por mim e faz todos os dias não tem como pagar. É um privilégio servir a Deus, é um privilégio falar e fazer a vontade perfeita de Deus. Você é chamado para fazer a vontade do Senhor. Aleluia. Que você possa entender que quando Jesus te chama, aleluia, para você abrir a tua boca com tranquilidade ao te ver, porque é Ele que vai te dar a palavra, é Ele que vai te capacitar. Igreja, nós precisamos sair das quatro paredes. Igreja não é apenas um templo de tijolo, a igreja é você, é eu, somos todos nós unidos para fazer a diferença lá fora. Tem almas que estão precisando da minha e da tua voz. Tem almas que estão precisando da minha e da tua voz para anunciar a verdade. Tem muitos que estão sedentos, clamando por uma voz de esperança, porque já não estão sabendo mais o que fazer. Se você analisar os acontecimentos, as notícias, parece que está todo mundo perdido, sem saber o que fazer. Mas hoje o Senhor te convida a Ele: coloque a mão no arado. Venha ser mais uma vez uma ferramenta nas mãos do Senhor. Aleluia. E com essa pequena introdução, agora eu entro propriamente dito na mensagem que o Senhor tem colocado no meu coração. E o tema dessa mensagem, para você entender: não largue a mão do arado. Aleluia. Não largue a mão do arado. Para você entender o versículo 62 que nós fizemos menção, precisamos voltar um pouquinho no versículo anterior, 61. Alguém vai dizer para Jesus: Senhor, eu te sigo, eu vou te seguir, mas primeiro deixa eu me despedir daqueles que estão lá em casa, deixa eu voltar ali e talvez me despedir e dar um abraço. Aleluia. E quando o Senhor fala no versículo 62 dizendo: aquele que, aleluia, larga a mão do arado e olha para trás, ele, aleluia, não é apto para o reino de Deus. Sabe o que eu entendo com isso? É Jesus falando: olha, enquanto tu tiver com a mão do arado fazendo a minha vontade, aleluia, eu cuido de quem está lá na tua casa. Aleluia. Enquanto tu está com a mão do arado fazendo a minha vontade, eu entro com solução e providência lá na tua família. Enquanto tu está fazendo a minha vontade, eu curo.
Começa tudo a dar errado, começa a fechar as portas, a gente não consegue entender. Aí o Espírito Santo nos chama de forma carinhosa e diz: ei, volta a colocar a mão parada. Coloca a mão parada de novo, que eu coloco tudo no seu devido lugar. Coloca a mão parada de novo, que eu abro a porta, que eu entro com solução, que eu estendo minha salvação para a tua casa, para a tua família, aonde estiver alojada a tua preocupação e a tua necessidade, eu entro e faço a diferença. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda assim, agora nós entramos para o versículo 62, propriamente. E algo me chamava a atenção e eu quero compartilhar convosco nessa oportunidade. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás, aleluia, é apto para o reino de Deus. Quando eu estava meditando nessa palavra, eu perguntava para o Senhor: por que não pode olhar para trás? Por que não pode olhar para trás, pastor René? O Espírito Santo falava claramente ao meu coração, porque toda vez que nós olhamos para trás, nós podemos nos desviar do caminho. Toda vez que você olha para trás, você pode errar o alvo. Toda vez que você olha para trás, você pode tropeçar nesse caminho, vir a cair e se machucar. E o Senhor está dizendo: não olha para trás, aleluia. Pega no arado e fica firme, aleluia. Fica firme, não olha para trás. Aleluia. E ainda assim o Espírito Santo falava no meu coração, não somente isso, mas outro sim. Quando você olha para trás, você pode se auto-vangloriar. Como assim? Olha quanto eu já fiz. Olha quanta semente eu já plantei. Aleluia. Olha como eu sou bom. Olha está germinando. E o Senhor está dizendo: ei, não olha para trás. Aleluia. E por que nós não podemos olhar para baixo também? Olha só que interessante. Quando você olha para trás, você está limitando a tua visão espiritual. Quando você olha apenas para baixo, a esperança está indo embora. Quando você olha para baixo, a tua fé está sendo colocada em xeque. E o Senhor está dizendo: não olha para trás, mas também não olha para baixo. Ainda assim, agora nós vamos então olhar para frente. Também não se pode olhar para frente. Eu estou falando no sentido espiritual, que é diferente da ótica humana. Porque se na ótica humana tu não olhar para frente e não olhar para baixo, você vai tropeçar. Mas na ótica espiritual é diferente. Você não pode olhar para frente, sabe por quê? Senão você vai olhar para frente e vai dizer: ainda tem muito trabalho, ainda tem muita terra para mexer, para arar, para melhorar, tem muita terra para preparar, vai demorar muito para chegar lá. E com isso o desânimo começa a bater. Com isso você pode sentir vontade de desistir, porque a jornada é apaixonante. Então, para que lado eu vou olhar se eu não posso olhar para trás, não posso olhar para baixo, não posso olhar para frente? O Senhor te chama para você olhar para o alto. Você olha para o céu, aleluia, é de lá que vem a orientação, é de lá que vem o socorro, é de lá que vem a verdade, é de lá que vem a instrução, é de lá que vem o discernimento, a revelação do Espírito Santo, é de lá que vem a estratégia para você fazer a diferença. É você olhar para o alto céu, é você esquecer de tudo que está na tua volta, apenas segurar firme no arado e olhar para o caminho que é Jesus. Você quer uma verdade que está escrita lá em João capítulo 14, versículo 6, a parte A, Jesus dizendo, o próprio mestre: eu sou o caminho. Então, no momento que você está olhando para o Senhor, você está olhando para o próprio caminho. E todo aquele que olha para Jesus, ele não desvia do caminho. Todo aquele que olha para Jesus, ele não cai. Todo aquele que olha para Jesus, ele não desvia. Todo aquele que olha para Jesus, ele não tropeça no caminho. Aquele que olha para Jesus, ele não vai, aleluia, desanimar, porque o Senhor está fortalecendo. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Talvez você é um daqueles que recebeu a arado, mas tem deixado guardadinho de lado. O Senhor te chama a volta a pegar nesse arado, porque sou eu que vou te dar a instrução. É bem verdade que existem terrenos diferentes. Vai ter terreno que é de fácil acesso para você. Vai ter terreno que vai passar barato e fácil. Você vai conseguir abrir,
Aonde o Senhor te colocar vai surtir efeito. Não importa se você vai ter que ser colocado lá no número 8, no trabalho bem pequenininho, não importa, o Senhor conta contigo. Ou se você precisa ser colocado lá na chave 22, no trabalho maior, Deus vai levar você. Mas você precisa ser uma ferramenta e essa ferramenta tem que estar pronta. Imagina se você precisa do martelo, o martelo está sem cabo, não adianta de nada. Imagina se você precisa de um serrote e a lâmina de corte está sem fio, também não adianta. O que eu estou dizendo para isso? Você tem que estar pronto. E vai chegar momentos que a ferramenta ela vai ficar aqui, ó, parada. Alguém vai olhar e dizer: a ferramenta não serve para mais nada. Só que na verdade essa ferramenta está no tempo de espera de Deus. Essa ferramenta está no momento de espera de Deus, porque na qual o Senhor vai pegar e dizer: agora chegou a tua vez. Agora eu preciso de você. Agora chegou o momento de você se curtir na minha obra. Mas agora eu te pergunto: uma ferramenta só, ela é capaz de fazer uma obra por completo, sim ou não? Não. Agora se você unir todas as ferramentas, aí sim, você é capaz de construir algo lá de Deus. E cada ferramenta somos nós, direcionados na obra do Senhor. Essa obra é a obra de Deus e a ferramenta é eu e você. Então entenda que o chamado que Deus tem na tua vida é para você fazer. E nós não podemos delegar as nossas funções para o outro. É aquilo que eu sempre digo: uma chave fenda, ela não vai conseguir fazer o trabalho da Philips e vice-versa, não consegue. Ou seja, cada um na sua função, mas todas juntas são necessárias para a obra. E você é essencial, você é especial. Você está aqui ouvindo essa palavra, o Espírito Santo falando no teu coração: eu conto contigo. Eu não abri mão de você, você é especial para mim. Mas eu só preciso que você se coloque na brecha, se coloque na posição que eu te chamei. Talvez alguma situação fez você retroceder, fez você voltar para trás. Alguma situação te entristeceu e você, como ferramenta, ficou um pouco distanciado. Mas poder hoje, ajeita o vaso, ajeita o que pega na ferramenta e te aponta nessa noite. O Senhor está falando a corações aqui nessa oportunidade. O Senhor conta contigo. Não abra mão, não abra mão. Toda oportunidade que vier, faça conforme as suas forças, conforme a tua capacidade, sabendo que é o Senhor que se responsabiliza. Aleluia, não desista do propósito, da chamada que Deus tem na tua vida. Nos dias que nós estamos vivendo, nós estamos contemplando, e é notório, uma frieza espiritual. Nós estamos contemplando uma apostasia. Só não enxerga quem não quer. Mas o que isso quer dizer? É para nós ficar de braço cruzado apenas constatando? Não! É para nós nos erguer como igreja, dar o primeiro passo e dizer: nós precisamos nos consagrar. Nós precisamos voltar à essência de um verdadeiro adorador. Nós precisamos colocar o nosso rosto no pó. Nós precisamos voltar a colocar o joelho no chão. Nós precisamos voltar a buscar a presença do Senhor. Somente assim que a frieza vai embora. Somente assim que a apostasia vai embora. É assim que o Senhor te chama para você voltar a ser uma ferramenta. Não é para você se acomodar com a situação que você contempla. Não é para você olhar para a situação e dizer: a frieza está aí. É para você sacudir a poeira, botar a mão parada e fazer a tua parte, fazer a diferença. Aí você vai começar a ver a diferença. Você vai ver: opa, a igreja está despertando. A igreja está voltando à origem do verdadeiro adorador. Mas você está dando o exemplo, você está dando o primeiro passo. Muitas vezes a gente não percebe, mas nós estamos servindo de exemplo, de modelo para alguém. E alguém olha para a minha vida, olha para tu e você nem sabe. E muitas vezes você está lá, cabisbaixo, largando a mão parada. E alguém está dizendo: mas se ele colocasse a mão parada, ele ia ter um caso, ele ia ter um entusiasmo, ia fazer igual a ele. Aleluia, eu não sei porque o Espírito Santo está falando: olha, tem alguém que tem alguém que está se espelhando em você, então não larga a mão parada. Tem alguém na tua casa, na tua família, você está sendo espelho, você está sendo a coluna lá. Se você desmoronar, tudo pode desmoronar. Então fica firme, não larga a mão parada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, assim, com a graça de Deus. É uma mensagem simples, mas
homem guiando para que não saísse do trilho, para que pudesse na verga, exatamente. Com isso nós podemos entender, nós precisamos para Deus, olhando para o céu, sem largar o nosso lado, para que nada venha sair do trilho, para que tudo possa se encaixar e o Senhor dar a vitória que você precisa. A honra e a glória para o Senhor. Louvado seja o nome de Deus. Como eu digo, plantar a semente é a nossa missão. Então não se preocupa se ainda não germinou. Porque eu já tenho escutado várias pessoas dizer: eu não vou orar mais por aquele homem, por aquela mulher, por aquele cidadão, não vou orar mais. Já cansei de falar. Mas é que o tempo de germinar ainda não chegou. A semente foi plantada. A semente foi retirada, como você falou. Quando você falou que Jesus é a salvação, lá para o teu colega de trabalho, a semente foi tirada, a semente foi plantada. Mas é na hora de Deus. É no tempo dele, o Senhor vai lá e vai dar o crescimento. Você está entendendo? Então não te preocupa com a demora do tempo, que o tempo de Deus é diferente do tempo dele. Talvez você tenha pessoas da tua família que ainda não aceitaram, não te preocupa. O importante é você plantar a semente. O importante é você testificar com a tua vida, o testemunho de Deus. Porque muitas das vezes nós não precisamos nem falar, mas o teu ato, o teu exemplo de vida fala muito mais do que palavras. Então não esqueça, você é um exemplo. Não esqueça, o Senhor conta contigo. Não abra mão da confiança que tu tens em Deus. Não abra mão da promessa que Deus te fez. Não abra mão do propósito que o Senhor fez para com a tua vida. Mas entenda que para você chegar no propósito, primeiro existe um processo. E muitas vezes o processo, aleluia, ele não é fácil, ele é árduo. Mas se você estiver agarradinho nas mãos do Senhor, você vai conseguir passar. Você vai trilhar todo o caminho, seja pedregoso, seja que tenha espinho, mesmo que tenha buraco, obstáculo, o Senhor vai te conduzir. O Senhor vai guiar os teus passos. Então nessa noite, igreja, receba essa palavra que não é que nós ainda, mas a palavra de Deus. Desperte enquanto ainda há tempo, igreja. Nós estamos num culto direcionado, um culto de missão. E nada melhor do que falar da missão do que a própria semente, que é a palavra do Senhor. A minha, a tua missão é pregar o Evangelho a toda a criatura no teu ambiente que tu está inserido, seja no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, aonde o Senhor te colocou, abriu uma oportunidade, fala, não te cala. Você é um instrumento que o Senhor está usando nesta última hora, você é especial. O Senhor conta contigo, te coloca de pé nessa oportunidade. Nós vamos estar fazendo uma oração. Eu tenho por certo que essa palavra falou a corações aqui nessa noite. Não porque o irmão Pedro está falando, eu apenas sou uma ferramenta assim como você. Eu apenas sou um arado assim como você. Aleluia. Mas o Senhor que testifica a sua palavra, Ele falou no teu coração. Palavra essa que é viva, que se renova a cada dia. Aleluia, que fala no teu coração. Se você hoje ouviu essa palavra e quer tomar um novo propósito na tua vida, de voltar a colocar a mão no arado, aleluia, você fala com Deus, entrega tudo ao Senhor, Ele vai te dar ânimo, vai te dar força. Se você quiser passar aqui à frente, você passa. Nós vamos estar orando por você, mas não se sinta pressionado a nada. A mensagem já foi pregada. Se você passar na frente, amém. Se não passar, da mesma forma, o Senhor vai te abençoar, desde que você faça um propósito. Você aceite que o teu coração fazer a diferença. O Senhor conta contigo, eu volto a repetir. Eu te faço esse convite, nós já vamos orar. Aleluia. Se você quiser, passe aqui na frente, nós vamos estar orando. E Deus vai te fortalecer. O Senhor vai te instruir. O Senhor vai te dar força que você precisa. Precisamos voltar a colocar a mão no arado. Precisamos remangar as mangas e fazer aquilo que o Senhor está nos ordenando. É um privilégio fazer a vontade do Senhor. E não esqueça, um dia nós prestaremos conta de tudo aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Aleluia. Passe aqui à frente, nós vamos estar orando. Aleluia. Eu vou dar alguns segundos para você passar aqui na frente, mas vem adorando. Vem falando com Deus, é o teu devocional, é o teu particular. Eu não conheço a tua vida, não conheço a tua história, não sei como foi a tua semana, não sei como está sendo o teu ano, mas o Senhor que aqui está, Ele te contempla. Ele soube esquadrinhar o teu coração, Ele sabe a necessidade, Ele sabe o que você precisa. E nós vamos estar aqui juntos orando.
Altíssimo Deus, soberano Pai, é diante da Tua presença, Senhor, que uma vez mais nos colocamos, aonde temos a certeza que o Senhor tem falado através da Tua palavra.